Oi, pessoa! Eu sou a professora Raquel, de Física, e agora nós vamos para mais uma aula. Na questão 4, agora a gente vai tratar só das associações em paralelo. Em todos os itens, ele me pede só para fazer a resistência equivalente, beleza? Então, olha lá, na letra A, eu vou fazer de duas formas para você descobrir qual que você acha melhor para você, beleza? Nós temos a forma de calcular a resistência equivalente, a forma geral, que é 1 sobre a resistência equivalente, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre quantos R's, quantos resistores você tiver. Como nós só temos 2, eu vou deixar só até o R2. Então, ficou assim, ó. 1 sobre o resistor equivalente vai ser 1 sobre o primeiro, que vale 6, mais 1 sobre o segundo, que vale 3. Para somar frações, nós precisamos tirar o NMC, que é 6. Daí você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, ficou 1 mais 2, beleza? Você tem, então, que 1 sobre a resistência equivalente é 3 sobre 6, beleza? E aí, você pode ou multiplicar cruzado ou inverter dos dois lados, beleza? Eu vou inverter aqui, ó. Ficou resistência equivalente é igual a 6 sobre 3. Então, a nossa resistência equivalente é de 2 ohms, beleza? Outra forma de você fazer é usando o caso especial, quando você tem dois resistores associados em paralelo, que você pode escrever a resistência equivalente, nesse caso aqui você não precisa inverter, que é o produto, a multiplicação, dividido pela soma desses dois resistores em paralelo. Então, olha lá, R1 vale 6, R2 vale 3, então, ficou, no final das contas, 18 dividido por 9, os mesmos 2 ohms que nós achamos na outra forma de resolver. Como você identificou que isso aqui é uma associação em paralelo? Olha lá, eu tenho aqui um nó, aqui eu também tenho um nó, 3 fios ou mais, não é? Como eu não passei nenhum resistor nesse caminho, esse nó também se chama A, pelo mesmo motivo, esse cara aqui também se chama B. Então, você tem aqui, ó, o resistor de 6 ohms ligado entre os pontos A e B. O resistor de 3 ohms também submetido a esses pontos A e B. Essa é a característica de uma associação em paralelo, não é? A tensão que você tem no de cima, você vai ter no de baixo, você vai ter enquanto você tiver associados em paralelo, beleza? Vamos para a letra B, então. A letra B eu vou fazer aplicando a regra geral, beleza? Então, vai ficar assim. 1 sobre o resistor equivalente vai ser 1 sobre 15 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 6. Quem é o meu MMC aqui nesse caso? 30, beleza? Então, vai ficar 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, beleza? Mais 3, mais 5. Então, eu tenho que 1 sobre o resistor equivalente está dando 10 sobre 30. Então, eu vou inverter aqui dos dois lados ou multiplicar cruzado, como você preferir. Eu saio que a resistência equivalente é de 30 dividido por 10, que é 3 ohms, beleza? E aí, de novo, como que eu sei? Você marca os nós para eu descobrir se é em série ou se é em paralelo. Esse cara tem um nome A, porque ele não passou aqui, a minha corrente não passou em nenhum resistor. Aqui ele também vai ter o nome B, porque aqui eu não tenho mais nenhum outro resistor. A corrente que chegou aqui, ó, ela se dividiu. Veio um pedaço para cá, um para cá e um para baixo. Elas não vão receber o mesmo nome, porque os resistores são diferentes, beleza? Então, aqui veio uma corrente 1, no meio veio uma corrente 2 e aqui para baixo veio uma corrente 3. Lembrando
que quem tem menor resistência vai ter uma corrente maior percorrendo por ele, beleza? Características de associação em paralelo, todos os resistores associados à mesma diferença de potencial. Então, todos os meus 3 resistores estão submetidos, estão ligados entre os pontos A e B, beleza? Na letra C, também está muito claro que é uma associação em paralelo, mas vamos marcar os nós, onde os fios se dividem ou se encontram. Então, olha lá, eu tenho aqui um nó, aqui outro, aqui mais um. Aqui não é porque aqui o fio não está se dividindo nem juntando, beleza? Olha lá, aqui eu tenho mais um, aqui eu tenho mais um e aqui eu tenho outro nó. Aqui não passou por nenhum resistor, então ele recebe o nome de A. Aqui também não, então A de novo. Ó, aqui não tinha nenhum resistor. Aqui também não, então A de novo. Vou começar agora de trás para frente. Aqui vai se chamar B, porque não tem nenhum resistor. Mais uma vez, então esse cara também se chama B. Aqui de novo se chama B, e aqui não poderia ser A, porque nos 2 caminhos que eu escolhi eu passo por um resistor. Então não pode receber o mesmo nome, beleza? Então olha lá, todos os seus resistores estão ligados entre os pontos A e B. Vou escrever de uma cor diferente aqui, ó. Ó, A e B, A e B, A e B, A e B, beleza? Então é uma associação em paralelo. E aqui você tem uma forma, um caso especial para calcular nesse caso, já que são todos os resistores iguais. A resistência equivalente de N resistores iguais em paralelo é o valor de um deles dividido pela quantidade. Então, aqui, ó, eu tenho um resistor de 8, são todos iguais a 8, e eu tenho 4 unidades dele. Então, a minha resistência equivalente é de 2 ohms. Então, eu poderia trocar esses pontos A e B, todos os resistores entre eles, por um único de 2 ohms. Beleza? Muito fácil, né não? A questão 5 fala assim, ó. 2 resistores com resistências elétricas 700 ohms e 300 ohms são associados em paralelo e submetidos à tensão de 210 volts. Então, eu já fiz aqui um esqueminha, lembrando que para ter uma associação em paralelo, ó, a sua corrente ela precisa se dividir e depois ela se junta aqui de novo, não é? Todo mundo está submetido aos pontos A e B, beleza? Essa diferença de potencial aí entre A e B, ele me disse que é de 210 volts. Então, tanto de 700 quanto de 300 está submetido a 210 volts, beleza? É a característica da associação em paralelo. Na letra A, ele me pede a intensidade da corrente em cada resistor. Então, eu vou escrever assim, ó. Aqui em cima passou uma corrente I1 e aqui embaixo vai passar uma corrente I2, só para a gente diferenciar, beleza? Então, eu vou aplicar primeiro a lei de Ohm para cada um deles. A tensão no resistor de 700 é a resistência vezes a corrente I1. A tensão nele eu sei, 210, que é a tensão da associação, beleza? A sua resistência é de 700 e a corrente I1 é o que nós queremos saber. Você mandou os 700 lá para o outro lado, dividindo, você achou que a corrente I1 é de 0,3 amperes. Como ele me pediu em cada, eu preciso fazer a mesma coisa para o de 300. Olha lá, agora vai ser uma corrente I2. Os mesmos 210 volts, mas agora numa resistência de 300. Quando você passou 300 dividindo, você achou que essa corrente I2 é de 0,7 amperes, tá joia? Letra B, ele me pede a intensidade da corrente elétrica da associação. Essa corrente da associação seria uma corrente total, uma corrente antes de se dividir e depois que ela se junta toda.
Então, pensa comigo o seguinte, chegou uma certa corrente total aqui neste nó A, subiu I1, desceu I2. Então, a gente pode escrever que a nossa corrente total é a soma dessas duas, porque você se lembra que a quantidade de carga se conserva, então a corrente elétrica também se conserva, beleza? Então, eu tenho aqui que a minha corrente total vai ser I1 0,3 mais I2 0,7. Eu tenho uma corrente total do meu circuito de 1 ampere. Então, chegam 1 ampere aqui neste nó. 0,3 vem para o resistor de maior resistência e 0,7, a maior parte, vem para o resistor de menor resistência, beleza? Vou apagar aqui para a gente fazer a letra C. Na letra C, ele pede para a gente só a resistência equivalente da associação. Como eu tenho apenas 2 resistores, eu vou lá para o caso especial, beleza? Que é o produto, a multiplicação, então 700 vezes 300, dividido pela soma, 700 mais 300. Então, a gente tem que a resistência equivalente vai ser 21 com 4 zeros dividido por 1.000. Eu vou cortar 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. A nossa resistência equivalente da associação é de 210 ohms, beleza? Olha lá, conferindo se a nossa corrente estava certa, a diferença de potencial entre os pontos A e B é a resistência equivalente vezes a corrente total, porque quando nós fizemos o resistor equivalente, nós trocamos esses dois por um só de 210, beleza? Então, ficou assim, a tensão é de 210, a resistência nós calculamos de 210, o número dividido por ele mesmo dá 1. Então, estava certinho mesmo, beleza? Vamos para a última. A questão 6, ela fala assim. Um dado resistor com resistência elétrica R é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes quando submetida à tensão U. Associando-se um resistor de 4 ohms em paralelo, já grifa isso aqui porque é importante, com um resistor de resistência R. E submetendo a associação à mesma tensão U, a corrente elétrica da associação é de 8 amperes. Então, eu fiz aqui um esqueminha para a gente. Aqui, primeiro, nesse caso aqui, eu tenho só o resistor R percorrido por uma corrente de 2 amperes, submetido a uma tensão U, beleza? Aqui, agora, eu tenho agora uma associação em paralelo, porque aqui chega uma corrente que se divide e se junta aqui, né? Os meus resistores estão submetidos entre os pontos A e B. Então, aqui eu tenho uma associação em paralelo do meu resistor R com o resistor de 4 ohms. Essa galera agora também está sendo submetida à mesma tensão U e a corrente total é de 8 amperes. Então, é a corrente que chega aqui antes da divisão, beleza? Antes da gente começar a resolver, vamos analisar o seguinte. O meu resistor R, nesta segunda situação, está submetido a uma tensão U. Nesse primeiro caso, ele também estava associado, também estava submetido a uma tensão U. E ele era percorrido por uma corrente de 2 amperes. Então, ele vai continuar sendo percorrido por uma corrente de 2 amperes. E aí, vamos pensar juntos o seguinte. Chegaram 8 amperes. 2 amperes foram para cima. Quantos amperes vieram para baixo? 6 amperes. Eu tinha 8, se dividiu em duas partes, uma parte de 2, o restante, o 6, veio para baixo, beleza? Então, na letra A, ele pede para a gente a tensão U aplicada à associação. Tanto faz eu olhar aqui, ó, para o resistor R ou para o resistor de 4 ohms, a tensão é a mesma, porque eles estão associados em paralelo. Então, como só no resistor de 4 que eu conheço corrente e resistência, é que eu posso aplicar
a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. A tensão é a tensão entre os pontos A e B. Olha o resistor de 4 ohms ligado entre esses pontos. A resistência é de 4 e a corrente nós concordamos que era de 6 amperes. Então, a diferença de potencial entre esses pontos é de 24 volts. Na letra B, ele me pede o valor da resistência R desse resistor. Então, olha lá, o meu resistor R também não está submetido entre os pontos A e B, é R vezes I, da primeira lei de Ohm. A tensão sobre ele nós sabemos, acabamos de calcular, 24. A resistência dele eu não sei, mas eu sei que ele é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Mandou o 2 lá para o outro lado, dividindo a 12 ohms. Fechado? Muito cuidado na hora de interpretar esses exercícios em série, em paralelo. Sempre fique atento a qual é o tipo de associação que ele está dizendo, beleza? A gente se vê na próxima. Beijo, tchau, tchau.